Prova da EPICAR de 2018 para 2019, questão número 12. Olha, como a prova da EPICAR está se aproximando, eu vou aumentar os conteúdos de EPICAR aqui no canal, tá? Agora eu lembro o pessoal do Colégio Naval e do Colégio Militar Ensino Médio que esses elementos matemáticos servem para os concursos de vocês também. Não vai ignorar a questão porque é uma questão de outro concurso não, tá? Eu falo sempre isso aqui. Olha só, essa questão aqui foi anulada porque ela foi uma questão tão confusa que os próprios professores da banca se confundiram e não colocaram lá a resposta certa. Ele deu aqui 4 gráficos. Aqui são 2 funções do tipo função afim, né? E aqui 2 funções do segundo grau. E ele deu as informações aqui. Ele deu as equações dessas 4 funções aqui, ó. Os gráficos acima foram obtidos a partir das seguintes leis na variável x. Então aqui as 2 primeiras são funções afim e as 2 outras são funções do segundo grau. Em que os coeficientes todos, a, b, c, d, etc., são números reais não nulos. Então, isso é importante. Estamos lidando com números reais e ninguém aqui é zero. Tá, então foram apresentadas aqui essas afirmativas para dizer quem era falso e quem era verdadeiro. E responder aqui, falso, falso, verdadeiro, etc. Para responder isso aqui, olha só o que tem aqui. MNBC é maior que 0. Para responder isso aqui, a gente não precisa saber o valor de M, nem N, nem B, nem C. Mas a gente tem que saber os sinais, quem é positivo e quem é negativo, né? Se você somente souber quem é positivo e quem é negativo, dá para você responder isso. Aqui também, ó. Aqui tem multiplicação e fração. Então basta você saber os sinais. Aqui é diferente. Tem essa outra expressão aqui. S² mais 4RT é maior que 0. Bom, vamos descobrir o que a gente pode saber aqui sobre esses valores. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever as fórmulas aqui do lado de cada gráfico correspondente. E eu acho que a maior dificuldade dessa questão é não se confundir com esses sinais aqui, né? Porque olha só, a gente tem que descobrir aqui quem é positivo, quem é negativo. Entre M, N, P, Q, A, B, C, R, S e T. Temos que descobrir o sinal de todo mundo. Olha só essa função aqui. Função afim, a gente sabe que esse coeficiente de x é chamado de coeficiente angular, não é isso? Ele tem a ver com a inclinação da reta. Se a reta tiver com essa inclinação, a gente chama isso aqui de inclinação positiva. Assim a inclinação negativa, né? Essa reta aqui, ela tem uma inclinação de que tipo? Negativa, né? Assim é positiva e assim é negativa. Então, esse M aqui é negativo. Então, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que o M é negativo, só que eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou colocar o M e colocar um sinal menos do lado dele. Assim fica mais fácil de ver. Isso aqui não é uma notação matemática usual, tá? Eu que estou inventando agora para esse problema. Assim fica mais fácil de ver. Então, isso aqui, considere que esse símbolo significa M é negativo, tá? O coeficiente angular dessa reta aqui é negativo. E esse N aqui, o que é o N numa equação de uma reta, de uma função afim? O N é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Aqui está cortando num ponto de ordenada negativa. Então o N é negativo. Então vamos colocar aqui, o N é negativo também. Pronto. Temos que fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Essa reta tem coeficiente angular menos P. Aí tem a armadilha para você se confundir, né? Esquece a fórmula. O coeficiente angular dessa reta é positivo ou é negativo? É positivo. A gente sabe que assim é positivo e assim é negativo, né? Inclinado assim é positivo, inclinado assim é negativo. Então, essa reta tem coeficiente angular positivo. Portanto, a gente pode dizer que menos P é positivo. Menos P é positivo. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que P é negativo. Então vamos colocar aqui, o P é um camarada negativo. Pronto. E esse Q, olha só.
Lembrando que esse ponto onde a reta corta o eixo y é o coeficiente linear, né? Tá cortando aqui na região negativa, então o coeficiente angular é negativo. Quem é o coeficiente linear dessa reta? Menos Q. Portanto, o menos Q é negativo. Menos Q negativo é a mesma coisa que falar que Q é positivo. Então, o Q é um valor positivo. Parábola com a concavidade voltada para baixo. Essa aqui também. Você sabe que quando a concavidade está voltada para baixo, o coeficiente de segundo grau é negativo, não é isso? Então, o coeficiente de segundo grau aqui é o A. Portanto, o A é negativo. A é negativo. Aqui também tem essa história de... Só que não se chama coeficiente linear. Esse ponto aqui é o ponto, é o valor da função para x igual a zero. Fazendo x igual a zero, o valor da função vai dar c. Então, esse ponto aqui, onde a parábola corta o eixo y, é o valor de c. E está cortando aqui na região negativa, um ponto de ordenada negativa. Então, esse c é negativo. Então, vamos colocar aqui, c é negativo. E o B, como é que nós vamos achar o B? A gente precisa saber se B é positivo ou negativo, né? Olha aqui, a gente vai descobrir isso a partir disso aqui, ó, o vértice da parábola. Aliás, não é bem o vértice, é o x do vértice. Porque quem é o x do vértice de uma parábola? O x do vértice é menos b sobre 2a. Agora, cuidado com a pegadinha. Não é esse b e esse a. Vamos falar assim, genericamente falando, se você tiver uma parábola com essa fórmula, ax2 mais bx mais c, o x do vértice é o quê? É menos b sobre 2a. Quer dizer, o b é o coeficiente de primeiro grau e o a é o coeficiente de segundo grau. E o que a gente tem aqui nessa parábola? O b é isso aqui, ó. O B maiúsculo é o menos B minúsculo dessa fórmula aqui do problema. E o A maiúsculo é o próprio A minúsculo. Então, você escrever que esse x do vértice é positivo, ó, x do vértice é positivo. Tá aqui com a abscissa positiva, né? Então, menos B, quando você colocar o menos B aqui, vai ficar menos B minúsculo, vai ficar mais B minúsculo. Tá certo? Vai trocar, vai ficar menos duas vezes. Então, menos B maiúsculo é igual a mais B minúsculo. Isso aqui sobre 2A. O A dessa parábola é esse mesmo aqui, 2A. E isso aqui é positivo. Vamos colocar assim, ó, isso aqui é positivo. Como a gente já sabe que esse A é negativo, esse resultado tem que dar positivo, então quem tem que ser o sinal de B? Para dar mais, tem que ser menos sobre menos, né? Essa aqui você já sabe que é menos. Então, esse B aqui é negativo. Então, vamos colocar aqui, o B é negativo. Vamos fazer a mesma coisa com essa outra parábola aqui. Olha só. Nessa outra parábola, nós temos aqui o x do vértice, ó. O x do vértice está aqui. Está na região negativa, né? É um ponto de abscissa negativa. Então, se você aplicar nessa parábola a mesma coisa que você aplicou nessa, o x do vértice, que é isso, menos b sobre 2a, só que aí eu vou ter que substituir quem é b e quem é a nessa parábola, né? É negativo. Então, vamos botar aqui, isso aqui é negativo. Tá. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos... Quem é o b dessa parábola? O b dessa parábola é s. Então, você vai ficar com menos s. E quem é o 2A? Bom, o A aqui dessa parábola é menos R. Então você vai ficar aqui duas vezes menos R. Vou escrever assim. Vou colocar um R e um menos aqui, tá? Então essa expressão tem que ser negativa. Bom, essa expressão aqui a gente pode matar esse sinal menos aqui. Então isso aqui é o mesmo sinal de S sobre 2R. Agora, a gente já sabe o valor de R, né? Olha aqui o R, eu não falei o valor de R.
Puxa vida, eu não falei o valor de R. O valor de R, ó, concavidade voltada para baixo. O A é negativo. Mas quem é o A? O A vale menos R. Então esse menos R é negativo. Menos R é negativo. Isso aqui é a mesma coisa que falar que R é positivo. Então o R é positivo. Eu devia ter feito isso aqui antes de fazer isso, tá? Tá, mas agora a gente já viu que o R é positivo. Então, isso aqui é positivo. Para que esse resultado dê negativo, o S tem que ser o quê? Negativo. Vai ficar o negativo dividido por 1. Positivo vai dar negativo. Então, esse S aqui é um camarada negativo. S é um camarada negativo. E tem ainda aqui o T, né? O T é quem? O T é o f de zero. Fazendo x igual a zero, você encontra o valor da função igual a t, que é isso aqui, ó. O valor da função vai ser um valor negativo. Então, esse valor aqui, que é o t, ele é negativo. Então, o t é negativo. Pronto. Descobrimos os sinais de todo mundo aqui. Não sabemos os valores, mas sabemos os sinais. Tá, então agora que a gente sabe quem é positivo e quem é negativo, a gente pode analisar aqui, ó. MNBC é positivo, tá certo isso? MNBC, a gente sabe que M é um camarada negativo, N é um camarada negativo, B é um camarada negativo e C é negativo também. Esse produto aqui dá positivo. Então isso aqui é positivo? Sim, senhor, tá correto. Aqui essa segunda, PQ sobre ATS é negativo. PQ, olha aqui, PQ é um valor negativo, ó, P é negativo, Q é positivo, ATS, A é negativo, T é negativo e S é negativo. Se você fizer essa conta, você vai ter aqui um negativo no numerador e aqui no denominador vai dar negativo também, né? Então isso aqui vai ficar positivo. Esse resultado vai ser positivo. Tá dizendo que é negativo, tá errado. Então essa aqui é falsa. Essa terceira aqui, ele colocou S ao quadrado menos 4RT. S ao quadrado, não, mais 4RT. RT. Olha só, S ao quadrado mais 4RT. S ao quadrado a gente sabe que é positivo. 4RT, o 4 não interessa, mas a gente tem R vezes T. R vezes T vai dar um camarada positivo multiplicado por um camarada negativo. E agora? Temos aqui um valor positivo somado com valor negativo. Não está sendo multiplicado, está sendo somado. Quando você soma um positivo com um negativo, o que que acontece? Pode acontecer qualquer coisa. Pode dar um resultado positivo ou um resultado negativo, ou pode até dar zero, né? E agora? Se você prestar atenção, essa expressão S ao quadrado menos 4RT, isso aqui é o delta dessa quarta função aqui. Olha só. Delta é B2 menos 4AC, que no caso dessa vai ficar S ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos R, vezes C, que é T. Então isso aqui vai matar o sinal, vai ficar S ao quadrado mais 4RT, tá vendo? Isso aqui é exatamente o delta dessa equação. Ele está dizendo, quer dizer, o delta dessa equação não, o delta dessa função. Tá, ele está dizendo aqui que esse delta é positivo. Será que o delta é positivo? Como é que a gente reconhece uma função quadrática com delta positivo? Uma função quadrática com delta positivo é aquela que tem duas raízes reais e distintas, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem um delta negativo. Não tem raízes reais, não toca o eixo x. Mas essa aqui toca o eixo x em 2 pontos. Então ela tem o delta positivo, sim senhor. Essa aqui tem. Então isso aqui que ele falou tá certinho. Esse delta realmente é positivo porque tem duas raízes. Então isso aqui é verdadeiro, tá?
Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Uma questão bem legalzinha para você conhecer e pode cair parecido numa outra prova da EPICAR, numa prova do Colégio Militar, também já caiu várias vezes. Já caiu aqui outras vezes na EPICAR esse tipo de questão. Colégio Naval também você tem que ter uma noção, né? Avaliar as relações entre os coeficientes a partir dos gráficos que você tem. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Cadê? Verdadeiro, falso, verdadeiro não tem, tá vendo? O correto é verdadeiro, falso, verdadeiro, só que não tem nas opções. Provavelmente o que aconteceu é que os professores da banca botaram essa questão trava-língua para você se confundir mesmo, e eles mesmos ficaram confusos com um sinal desse aí trocado. Então essa questão aqui foi anulada, tá? Anulada, mas a resposta correta dela é isso aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro.